pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre período e frequência. Período e frequência é a parte introdutória do contexto de oscilações, que a gente vai estar tratando agora dos fenômenos oscilatórios, que são aqueles fenômenos que se repetem, né? Então, por exemplo, você tem alguma coisa girando, mexendo para cima e para baixo, como uma mola. Então, são objetos que fazem fenômenos repetitivos, né? E esses fenômenos repetitivos a gente trata na parte da física, que é a ondulatória. E na ondulatória, os principais pontos, principais tópicos, para você entender o contexto da ondulatória, é você entender a ideia de período e frequência. Então vamos lá. O período, como está escrito aqui, é o tempo para completar uma oscilação completa, né? Ou seja, é o tempo para você ter uma volta inteira ou um ciclo completo da oscilação. Então, se você imaginar aqui, por exemplo, ó, essa bolinha vermelha em volta dessa vermelha não, né? Meio rosada em volta dessa bola azul, ela está girando. E a gente sabe que é possível, através de um cronômetro, por exemplo, a gente medir o tempo, né? Você pega lá da onde ela começou a se mexer, perdão, da onde ela começou a se mexer, até onde ela parou novamente no mesmo ponto. É possível você medir esse tempo que ela demora para dar uma volta completa. Então, esse tempo onde ela demora para completar um ciclo inteiro, uma volta completa, é o que a gente chama de período. Então, período é o tempo para completar uma oscilação inteira, uma oscilação completa. Nesse caso aqui, a nossa oscilação é o movimento giratório, ou seja, o movimento de rotação. Mas você pode ter também movimentos oscilatórios de vai e vem. Por exemplo, aqui, ó, o cubinho vai para cima e vai para baixo, né? Então, se você imaginar aqui que ele está indo para cima e para baixo, né? E ele chega novamente ao mesmo ponto, que é aquele ponto central aqui, ó. Esse aqui é o ponto onde ele começou o movimento. Então, o tempo para ele começar a se mover desse ponto, vou colocar de novo aqui, ó, para ele sair daqui, ir lá em cima, ir lá embaixo e voltar, deixa eu colocar novamente aqui, ó. O tempo para ele sair daqui, ir lá em cima e lá embaixo e voltar ao centro de novo, esse tempo é o período desse tipo de movimento de oscilação, ou seja, de um movimento de vai e vem, como se fosse de uma mola, pode ser também de um pêndulo, né, que a gente vai estar tratando disso também mais para frente. Mas o que é importante aqui é você gravar o seguinte, que todo movimento de oscilação ele se repete, e o período é o tempo para essa repetição acontecer, é o tempo para esse negócio começar a se repetir novamente, né? Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. É esse tempo para que essa oscilação volte ao estado inicial. Então, isso é período. Agora vamos tratar da frequência. Frequência, a gente pode dizer que é o quão rápido ou quão devagar essa oscilação está acontecendo. Então, se ela está acontecendo muito rápido, a frequência é maior. Se ela está acontecendo devagar, a frequência é menor. Então, no caso aqui, eu tenho uma bolinha girando, né? Então, o que seria a frequência de rotação, por exemplo, dessa bolinha? Seria eu verificar quantas voltas que essa bolinha dá ali em torno de algum tempo, né? Um instante de tempo. Então, olha só, frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. A gente representa a frequência pela letra F minúscula. Bom, como eu estou falando de uma unidade que é medida através do tempo, né, o número de oscilações por tempo, esse tempo ele pode ser qualquer unidade de tempo, pode ser minutos, horas, dias, né? Mas quando a gente trata esse tempo em segundos, ela recebe um nome especial, que é o Hertz. Então, Hertz é uma unidade de frequência para quando o tempo está em segundos. Então, é a quantidade de oscilações que acontecem a cada 1 segundo. Então, toda vez que você ouvir essa palavra Hertz em algum lugar, ela trata de uma unidade de frequência, que ela está representando algum tipo de oscilação que acontece ali a cada 1 segundo. E essa unidade Hertz, ela aparece em vários contextos do nosso dia a dia, né? Aparece em frequências, por exemplo, de processador de computador, frequências de rádio, né? A gente vai mostrar aqui alguns exemplos, olha só. Então, grava aí, o Hertz é número de oscilações a cada 1 segundo, que é uma unidade de frequência. E frequência, como eu já citei aqui, né, é o número de oscilações pelo tempo. Então, para calcular o valor da frequência de alguma coisa, basta você ter o número de oscilações que está acontecendo ali naquele fenômeno sobre o tempo que essas oscilações demoram para acontecer. Então, frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo. Grava aí essa equação. Vamos lá. Como eu comentei aqui, ó, no rádio aparece muitas vezes a unidade MHz. Você vai sintonizar uma emissora de rádio e normalmente elas colocam, fazem a propaganda do nome da rádio com o nome da frequência em megahertz, sei lá, por exemplo, 102, FM 102 megahertz. Então, o que significa esse megahertz do rádio? Será que é a mesma coisa da frequência que a gente tratou aqui? Sim, esse hertz
que aparece na unidade de medida do rádio, ele representa a quantidade de movimentos que as ondas eletromagnéticas fazem quando são emitidas da emissora até chegar no seu rádio, ou seja, a cada 1 segundo, como a gente viu ali, né? E o M, ele significa que esse Hertz está multiplicado por um fator 1 milhão. Então, o M ele é para substituir o múltiplo 1 milhão. Então, 1 MHz é a mesma coisa que 1 milhão de Hertz, ou seja, é 1 milhão de oscilações por segundo. Cada 1 MHz representa 1 milhão de oscilações por segundo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que você tem lá uma emissora de rádio, aqui representada por esse quadradinho cinza, com uma antena. E você está lá na sua casinha, tem o seu rádio, o seu aparelho. E isso serve tanto para rádio quanto para qualquer outro tipo de onda eletromagnética que tenha, no caso, pode ser Wi-Fi, pode ser TV, por exemplo, né? Tem vários tipos de ondas aí que a gente utiliza no nosso dia a dia e onde a frequência é dada em múltiplos de hertz, megahertz, gigahertz e assim vai. Então olha só, lá na sua rádio, vamos supor que você sintonizou lá uma rádio e as ondinhas estão chegando na sua casa. Eu vou colocar aqui o exemplo que eu dei, 102 MHz. Então o que significa esse 102 MHz? A gente sabe que o megahertz equivale a 1 milhão, né? Então o 102 MHz equivale a 102 milhões de hertz. E o que isso significa para o seu aparelho? Quer dizer que a cada segundo o seu aparelho está recebendo ali, ou em termos de oscilações de ondas, 102 milhões de oscilações de ondas eletromagnéticas a cada segundo. É isso que o seu aparelho recebe o tempo todo, né, através das oscilações das ondas eletromagnéticas. Então, esse Hertz continua sendo tratando de oscilações, apenas foi acrescentado o M, que é o mega, para representar que ele é um número muito grande. Então, megahertz é por 1 milhão. E o RPM, você já ouviu falar? O RPM ele aparece muito no automobilismo. Ele também é uma unidade de frequência. Ele está associado à quantidade de rotações que alguma coisa faz por minuto. E no automobilismo, medir a rotação é bem importante, principalmente a rotação do motor, do pneu, assim vai. Então, existe um aparelhinho, alguns carros têm, outros não. Eu não me recordo se isso é obrigatório para alguns tipos de carro, mas muitos carros têm um ponteirinho chamado contagiro. O contagiro ele mede justamente a rotação do motor do carro, e ele informa ali esse valor de rotação em RPM, né, que seria rotações por minuto. Então ele mede lá a rotação do eixo principal do motor. Bom, muitas vezes vai aparecer para você transformar o valor de RPM em Hertz, né? Então você tem lá o valor que está em RPM e o exercício às vezes pede para você transformar esse valor para Hertz. Ou vice-versa, o valor está em Hertz, ele quer saber em RPM, né? Então como é que a gente faz? Como é rotação por minuto e o Hertz é segundo, o fator de conversão entre um e outro é 60, né? Porque um minuto é 60 segundos. Então, ó, toda vez que você for transformar de Hertz para RPM, basta você multiplicar por 60. E de RPM para Hertz, basta você dividir por 60. Grava bem essa relaçãozinha aí para a gente transformar de um para outro. Bom, existe uma relação entre o período e a frequência. Quando alguma coisa está girando mais rápido, a frequência é maior. Só que quando ela gira mais rápido, o tempo que ela demora para completar uma oscilação é menor. Então o período é menor. Então sempre que a frequência aumenta, o período diminui. E vice-versa, se a frequência diminui, o período aumenta. Então essa é a relação que a gente vai escrever aqui. Ó. Quando o período aumenta, a frequência sempre diminui. E a mesma coisa, né, de maneira inversa, quando a frequência aumenta, o período sempre diminui. Então, por conta do que eu acabei de colocar aqui, ó, se você tem alguma coisa oscilando mais rápido, ela demora menos tempo para completar uma oscilação. Então, você tem uma frequência maior e um período menor. Agora, se ela está com uma oscilação mais lenta, significa que ela demora mais para completar cada oscilação. Então, se a frequência é menor, o período aumenta. E a gente escreve matematicamente isso dessa forma aqui, ó, que o t, que é o período, é 1 dividido pela frequência. Então, essa fórmula indica que eles são inversamente proporcionais. Né? O que é inversamente proporcional? É isso que a gente acabou de comentar aqui, que quando um aumenta, o outro diminui. Então, ó, quando a frequência aumenta, o período diminui. Mesma coisa está escrito ali em cima. E quando a frequência diminui, o período aumenta. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Então vamos lá. Uma hélice de ventilador está girando de modo que completa 30 voltas em 3 segundos. Calcule. Ele quer saber aqui, ó, qual que é a frequência de rotação,
e o tempo para completar uma única volta. Lembrando que esse tempo para completar uma única volta é o quê? O período, né? Então ele quer saber aqui o período na letra B. E na letra A ele quer saber qual que é a frequência. Então vamos lá. Na letra A ele quer a frequência e o que ele me deu? Ele me deu o número de voltas, que é 30, e ele me deu o tempo, que é 3 segundos. Então ele quer saber a frequência, são essas informações que ele deu. Qual que é a equação que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar aquela equação da frequência que eu mostrei para vocês, que é o número de oscilações dividido pelo tempo. Então basta dividir o número de oscilações pelo tempo. Então o número de oscilações é 30 e o tempo é igual a 3. Então dividindo um pelo outro, a gente vai ter aqui que a frequência é 10 Hz. Lembrando Hz aqui por quê? Porque o nosso tempo está em segundos, né? Eu poderia colocar voltas por segundo? Poderia também, não tem problema. Quando você divide uma unidade pela outra, você pode representar pelas unidades que estão representadas ali. No caso, o número de oscilações está representado em voltas e o tempo em segundos. Então, você poderia colocar sem problema lá, voltas por segundo. Mas a gente sabe que quando o tempo está em segundos, né, a gente pode substituir isso pelo Hertz, né, porque o Hertz é o tempo em segundos. Letra B. A letra B pede o período, né? Ele quer saber para completar uma volta completa. Então, uma volta completa é o valor do período, que é a letra T, né? Como que a gente faz para achar esse valor do período? Bom, nós vimos que é possível encontrar o valor do período através do valor da frequência. Então, se você tem o valor da frequência, dá para achar o período. O período é 1 sobre a frequência. E a frequência nós achamos na letra A, que é o 10. Então, aqui vai ficar período igual a 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1 segundos. Lembrando, o período é tempo, né? Então a unidade de medida dele é a unidade de tempo, no caso aqui, segundos. Muito cuidado para não confundir a unidade de período com de frequência, tá? Frequência é oscilações, então ela vai ter representado em hertz ou voltas por segundo ou oscilações por segundo, né? Você vai ter esse fator oscilação aí, essa coisa que está mudando o tempo todo na parte da frequência. No caso ali a gente está tratando de voltas. Poderia ser oscilações de vai e vem, alguma coisa assim, ondas, né? Já o período não, o período é tempo, então o que vai aparecer ali é a unidade de tempo. E como a gente está tratando aqui, a princípio, apenas unidades do Sistema Internacional, então vai aparecer segundos, né? Então frequência hertz e período em segundos. Segundo exemplo, um motor de carro está acelerando de modo que o contagiro marca 3.000 RPM. Então o contagiro marca 3.000 RPM. Qual o valor dessa frequência em Hertz? Então, quanto que vale essa frequência de rotação do motor de 3.000 RPM em Hertz? Nós vimos lá, né, como é que faz para transformar mesmo? O Hertz, de Hertz para RPM você multiplica e de RPM para Hertz você divide por 60. Então, aqui como a gente vai transformar de RPM para Hertz, a gente vai dividir por 60. Né? Então, pegando ali 3.000 e dividindo por 60, a gente vai ter o resultado de 50 Hz, ok? Então, o motor ele gira 3.000 rotações por minuto, que equivale a 50 rotações por segundo, quando ele está com essa rotação aí de 3.000 RPM.